E aí, terceiro ano, tudo bem com vocês? Pessoal, capítulo 4, função exponencial, da página 205 até a página 213, tá certo? O que nós vamos trabalhar em função exponencial? A função exponencial, uma equação exponencial e uma inequação exponencial. Nessa minha explicação que eu vou trabalhar com vocês, nós vamos começar a trabalhar na ideia de quando é que ela é crescente, quando é que ela é decrescente, a lei de formação. Pessoal, para você ter uma ideia básica de equação, função e inequação, tudo da maneira exponencial, o que você vai ter que trabalhar? Com a ideia de potenciação, certo? Função exponencial nada mais é do que potência, beleza? Daqui a pouco vou trabalhar alguns exemplos com vocês e vocês irão verificar que é um conteúdo bem simples e direto, certo? Vamos lá. A atividade de vocês é o praticando da página 209 e 210, o desenvolvendo habilidades a página 210, as questões 1 e 4 e os complementares da 211 até a 213, tá bom? Então peguem o livro de vocês, o livro físico ou o livro digital, coloquem na página 208, tá bom? Para poder começar a explicação. Então, vamos lá. Na página 208, primeiro, o que é uma função exponencial? Ele diz, chama-se função exponencial qualquer função reais em reais, tá bom? Positivos e diferentes de zero, dado por f de x igual a elevado a x. E esse a, se ele for maior do que zero e diferente de 1, ela vai ser uma função que? Crescente. Glauder, crescente que ponto? Se ela for maior do que 1. Tá bom? Se por acaso ela tiver compreendida entre o 0 e 1, a minha função ela já é decrescente. Observa o teu gráfico. Se o A for maior do que 1, ela tem essa curvatura aqui, ó. Agora, se o A ele for entre 0 e 1, aí ele começa a ter essa curvatura no sentido decrescente. Tá bom? E uma função? Uma função é denominada exponencial se somente se apresentar uma incógnita no expoente de pelo menos uma de suas potências. Então vamos lá. Para mim ter uma equação exponencial, essa incógnita tem que estar no meu expoente, certo? De qualquer parte aparecer uma incógnita no expoente, ela vai ser uma equação exponencial. Isso, pessoal, se ela tiver uma igualdade, beleza? Vamos lá. E uma inequação é toda inequação que apresenta uma variável no expoente, sendo bases iguais ou não. Daqui a pouco eu vou trabalhar um exemplo com vocês, onde eu tenho bases diferentes no início, mas depois as bases vão ficar iguais, beleza? Olha só aqui o exemplo, ó. Um gráfico de uma função, de uma equação exponencial, ó. Quando A é maior do que 1, ele vem lá do negativo e tem essa curvatura aqui todinha, ó, certo? Quanto maior o valor do x, maior essa minha curvatura, tá bom? E o meu crescimento sempre em escala de multiplicação, beleza? Vamos lá. Agora peguem o livro de vocês e coloquem na página 209 para a gente poder fazer o praticando, tá bom? Vamos lá. Lá no praticando, a primeira questão de vocês, ela diz da seguinte maneira: a população de peixes em um lago pode ser calculada e é dada aproximadamente pela função nt igual n0 vezes 3 elevado a t, em que n0 é o número inicial de peixes e t é o número de meses. Após quantos meses o número de peixes será 729 vezes maior do que o número inicial? Ó, pessoal, lembra que eu falei, você vai trabalhar com potência. Então, como é que eu tenho uma base 3, o meu número, a minha resposta, teoricamente vai ser uma potência de 3. Então, você vai fatorar o 729. Quando você fatorar o 729, você vai encontrar como resposta 3 à sexta. Então, eu tenho 3 à sexta
certo? Igual 3 elevado a x. Vou poder cancelar o 3 e a minha resposta nada mais é do que o expoente encontrado. Ou seja, daqui a 6 meses, a população é 729 vezes maior do que a população inicial. Tá bom? Então, basta você fazer uma fatoração. Beleza? Lembra, a fatoração em quem? Na base que a questão está te dando. Aqui, ó, era 3. Então, 729, você faz a fatoração pelo 3. Tá bom? Vamos lá. Segunda questão, ela diz assim, ó. O crescimento exponencial se caracteriza por um constante aumento percentual por um período de tempo. Uma pequena população de ratos de laboratório que tem os recipientes de alimentos sempre mantidos cheios, não importando quantos ratos comam, pode ser um exemplo. Quanto maior o consumo, mais alimento é fornecido e mais rápido a população cresce. Aí você tem um gráfico, tá aqui ele, ó. Tá bom? Esse gráfico aqui é o que está no livro de vocês e lá na página 209. Pergunta: nessas condições, a expressão que representa o gráfico é quem? Pessoal, vai trabalhar aí com a relação de par ordenado. Ó. Quando tiver um ano, o número de elementos é 1.500. Quando tiver com 3 anos, é 3.375. Então, você observa que o meu gráfico aqui está aumentando. É uma função crescente. Então, a fórmula é 1.500 igual a elevado a x vezes o b. Aí, o x aqui é 1. Então, a elevado a 1 é a. Vezes b fica ab, igual a 1.500. B é 1.500 sobre a. Isso para o primeiro par ordenado. Para o segundo par ordenado, você tem 3 e 3.375. Faço de novo a igualdade, só que tem um detalhe. Agora eu vou trocar o valor do B, por 1.500 sobre A. Aí eu vou poder fazer a simplificação aqui, A ao cubo dividido por A fica A ao quadrado. Aí o 1.500 que estava multiplicando passou para o outro lado dividindo. Fazendo a divisão de 3.375 por 1.500 dá 2,25. E a raiz quadrada de 2,25 é 1,5, ou seja, tu já tem o valor do A. Para calcular o valor do B, é só pegar 1.500 e dividir para 1,5. Fazendo a divisão, fica 1.000. Ou seja, a minha equação montada, a minha função fica NT igual a 1.000, que é o valor do B, vezes 1,5 elevado a T. 1,5 aqui é o valor do A e o 1.000 o valor do B. Tá bom? Item A de vocês. Na terceira questão, ele trabalha assim, a solução da equação 160 vezes 2 elevado a menos 0,8x mais 25 igual a 65. Para você trabalhar a resolução de qualquer equação, as bases têm que ser iguais. Se não for igual, você vai resolver dela no processo, que com certeza vai ter vão se transformar em bases iguais. Olha só aqui, primeiro passo, o 25 estava positivo, passei para o outro lado negativo, 65 menos 25 ficou 40, aí ficaram 160 vezes 2 elevado a 0,8x igual a 40, o 160 estava multiplicando, passou para o outro lado dividindo. Fazendo a divisão de 40 por 160 é 1/4. 1/4, pessoal, se você transformar em potência de 2, claro, porque eu vou ter que transformar em potência de 2, porque aqui é potência de 2, antes da igualdade. Aonde está a tua variável? Fica, 2 elevado a menos 2. Bases iguais, você pode cancelar. Aí ficou menos 0,8x igual a menos 2. Multiplicando por menos 1, 0,8x igual a 2. Estava multiplicando, passou para o outro lado dividindo. E o teu x é 2,5. Ou seja, item A. Beleza? Na quarta questão de vocês, do praticando, ele diz assim,
A desvalorização de uma máquina industrial pode ser estimada de acordo com a seguinte lei: VT igual a 30.000 vezes 3 elevado a 0,2T, em que VT é o valor em reais do equipamento e T o tempo após sua aquisição em anos. Após quanto tempo o valor do equipamento será igual a R$9.000? Então, fazendo a troca, 9.000 igual a 30.000 vezes 3 elevado a 0,2T. Aí esse é o valor que estava multiplicando, passa-se para o outro lado dividindo. Então, 3 elevado a 0,2T igual a 0,3. Esse 0,3 aqui, se você transformar ele em número decimal, fica 3 elevado a menos 1. Aí você vai poder cancelar o 3, tá bom? Transformando ele, você tem 0,2T igual a menos 1. Multiplicando por menos 1, 0,2T igual a 1. Estava multiplicando, passei para o outro lado dividindo. E quando você dividir, a minha resposta é 5 anos. Ou seja, item E. Tá bom? Pessoal, com isso, eu estou terminando a correção do praticando, tá bom? Do capítulo 4. Façam as questões do DH e dos complementares, tá bom? Acompanhem as videoaulas, as lives, a videoconferência, tá bom? Façam as atividades do portal, vejam a agenda Edu, tá bom? E acompanhem as redes sociais do colégio para todas as informações necessárias, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal, e até a próxima, tá bom? Espero que com vocês esteja tudo bem e abraço a todos.